nossos corações. Tua mensagem de amor revela o caminho a seguir e fecunda a nossa fé. Tua palavra é o caminho, a verdade, a vida. Estás entre nós, fala-nos, Senhor, com a tua voz, palavras de amor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, celebramos hoje o 21º domingo do tempo comum. E no Evangelho de Mateus, pela boca de Pedro, nós conhecemos a Cristo. Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. E o que significa essa afirmação de fé de Pedro para a nossa vida de fé? Messias, aquele que o povo de Israel esperava para libertá-los das mãos, das garras do Império Romano. Os israelitas esperavam um líder político que pudesse tirar o povo daquela opressão. Mas Jesus não é líder político. Jesus não é líder partidário. Jesus, ele se encarnou no seio da Virgem Maria, a palavra se fez carne, ele veio habitar entre nós para salvar-nos, libertar-nos do pecado. Por isso que ele é o Messias, Salvador de nossa alma. Até então, estávamos aprisionados, acorrentados no pecado. O pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles foram expulsos do paraíso porque pecaram. Mas Jesus nos traz de volta ao paraíso por meio do seu sacrifício na cruz. É na cruz que somos libertados de todo o pecado. É na cruz que Jesus revela toda a sua messianidade.
É na cruz, pelo sangue de Jesus, pelas suas santas chagas, que nós fomos curados, que nós fomos libertados. Jesus, ele curou os doentes, ele fez os paralíticos andar, curou os cegos, fez os mudos falarem, tudo isso como sinal que ele era o Messias, para que o povo pudesse crer que ele veio para salvar. Jesus não veio ao mundo apenas para curar a humanidade de suas enfermidades físicas, mas Jesus, ele veio curar de uma enfermidade que nenhum médico é capaz de curar, a enfermidade causada pelo pecado. Por isso que feliz é essa afirmação de fé de Pedro: Messias, Salvador, Libertador. Ai de nós, se não é Deus para ter compaixão de nossa fraqueza. Ai de nós, se não é o amor de Deus a nos resgatar da lama que suja a nossa alma, que é o nosso pecado. Bendito seja Deus pela encarnação do Verbo, pela vida de Cristo, que veio a este mundo nos tirar do inferno, que veio levar a nossa alma para o céu. E bendito seja aquele que crê que Jesus é o Salvador de sua alma, do seu espírito. Esse mundo, como todos nós sabemos, esse mundão velho, ele passará. Esse céu também passará. E o que permanecerá quando tudo isso for destruído? Deus e o seu reino. E para que nós possamos estar com Deus em seu reino, quando este primeiro céu e essa primeira terra se forem, o que nos dá acesso é a vida de Cristo. Ninguém salva a si próprio, nós não nos salvamos. Deus oferece a sua salvação por meio de seu Filho Jesus. Essa é a principal obra que Jesus veio realizar, a nossa salvação. E no salmo de hoje, o refrão foi cantado: ó Senhor, completai em mim a obra começada. Deus, no dia em que você foi batizado, começou a obra da salvação da tua alma. Ele há de completar, se você cooperar. Se você for um cristão que de fato se dobra ao senhorio de Jesus, como o próprio São Paulo vai dizer: ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu e na terra. Jesus significa Deus salva. No nome de Jesus está a missão de Cristo, Salvador. Não estamos perdidos, fomos achados pelo amor de Deus. Somos aquelas ovelhas perdidas, que o pastor correu atrás e encontrou e trouxe para junto de si. Não corramos de Deus, não corramos de Cristo, não corramos da salvação. Abracemos a graça que nos é dada por Jesus Cristo. E depois Pedro vai dizer: tu és o Filho do Deus vivo. Jesus não é um profeta, embora fale como um profeta. Jesus não é a reencarnação de João Batista, a reencarnação de Elias. Jesus é Deus. E hoje há uma corrente que diz assim: Jesus é um cara legal, que fez coisas boas, que amou a todos, segue a Cristo, mas não o adora como Deus.
aí não adianta nada também não. Adoremos o Cristo Messias, Filho do Deus vivo. Que o fundamento da nossa fé seja a adoração a esse Deus que veio a este mundo para nos dar vida nova, vida eterna. Adoremos a esse Deus. Isso é fé, meus irmãos, adoração. Buscar a Deus por aquilo que Ele é, porque eu preciso de salvação, porque eu preciso de Deus. Nós não podemos ser como aquele povo que depois da multiplicação dos pães ficou correndo atrás de Jesus, não pelas palavras que Jesus disse, não por quem Jesus era, mas pelo pão que Jesus fez multiplicar. Que nós não sejamos essa multidão que está atrás de Jesus apenas para suplicar, apenas para pedir. É muito triste um relacionamento interesseiro. Eu estou junto com uma pessoa porque tem interesse oculto. Eu não estou ao lado da pessoa porque ela é importante para mim, mas eu estou ao lado da pessoa porque ela pode me oferecer algo. É muito triste, pessoa interesseira. Que você não seja desse tipo, viu? Gente interesseira, credo. Embora nós estabelecemos relações de trabalho, relações de compensações, mas que as nossas relações não se resumam na utilidade das pessoas. Por exemplo, quando sua mãe está de cama, doente, ela continua sendo sua mãe, mesmo não podendo fazer aquela comidinha gostosa, mesmo não podendo ir lá no terreiro, matar aquela galinha caipira para poder fazer uma sopinha para você, né? Doente, enferma, acamada, ela continua sendo sua mãe e você a ama, não por aquilo que ela faz por você, mas por aquilo que ela representa afetivamente para você. Ela é minha mãe, ele é meu pai, não só porque coloca comida dentro de casa que eu o amo. Eu o amo porque ele transmitiu para mim o dom da vida. É muito triste quando o interesse está acima do amor. E que assim não seja com Deus. Não busquemos a Deus primeiramente por aquilo que Ele pode nos dar, mas busquemos a Deus por aquilo que Ele é, a adoração. Porque aí, quando vier uma tempestade, quando vier uma dificuldade, você vai permanecer firme em Cristo, porque você foi um profundo conhecedor dos mistérios de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aí depois a gente pede, depois a gente suplica, depois os milagres vêm. Primeiro a fé, depois os milagres. Então não queira inverter a ordem, primeiro milagres, depois a fé. Tomé, antes de entender todo o processo de fé, ele primeiro quis ver, primeiro quis tocar para poder acreditar. Se eu não tocar, se eu não ver, eu não acredito. Não sejamos esse tipo de cristão que espera o milagre acontecer para crer. Creiamos para que os milagres aconteçam, essa é a ordem. O nosso Deus é o Deus impossível. O nosso Deus tudo pode em nosso favor. Mas primeiro o adoremos. Adoremos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Messias. E depois a gente vai chorar as pitangas no pé dele, né? Oh Jesus, está tão difícil lá em casa, Jesus. Eu te adoro. Eu reconheço como o Senhor da minha vida. Me ajuda aí, Jesus. Aí nós vamos suplicar, porque o primeiro versículo do Salmo de hoje fala sobre a súplica. Vós, Senhor, ó meu Deus, aliás, deixa eu voltar aqui que a página está errada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Deus ouve as palavras do nosso lábio. Mas se formos adoradores,
adoradores de alma. Como o próprio Jesus ele vai dizer para aquela mulher: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E depois que Pedro ele proclama que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, ele vai dizer assim: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Feliz do cristão quando ele entende que Jesus é Salvador e que sem Ele não há salvação. Por mais que a gente faça caridade, por mais que a gente faça o bem, não é isso que nos salva. Porque muitas pessoas podem entender que somente fazendo caridade que se salva. Não. Primeiro vem a adesão a Jesus Cristo. Primeiro eu creio, e por crer eu faço as obras de Cristo. É o que São Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, capítulo 13. Eu posso entregar a minha carne a chamas, mas se eu não tiver fé, se eu não tiver amor, de nada isso adiantaria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para os pobres, mas se eu não tiver amor, se eu não crer, de nada isso adiantaria. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos santos, seria como um símbolo que retine, mas que não produz um som. Sem a fé, de nada adianta. Então não são as nossas obras que nos salvam. As obras que nós realizamos significa estamos aderindo à salvação trazida por Jesus. Mas não pense que é pelas suas obras que você vai ser salvo. É por Cristo que a salvação nos chega como presente. Presente é graça, salvação é graça. Salvação não é merecimento humano, não. Salvação é graça. E aí nós vamos produzindo as obras materiais de misericórdia e produzindo também as obras espirituais de misericórdia. Tudo isso para dizer: sou de Cristo, pertenço a Cristo. Cristo me alcançou com o seu amor. E aí eu quero ser como Ele é. Quero configurar minha vida, a vida dEle. Aí significa que eu aderi a Cristo como Messias, Deus vivo. É uma coisa muito importante isso, viu? Porque às vezes as pessoas falam: é só fazer caridade que está bom, é só fazer o bem que está bom. Mas esse bem que você faz, essa caridade que você faz, se não for pela fé, como vai dizer São Paulo, de nada adianta. Que a caridade que eu faço a um pobre, que a caridade que eu faço a quem necessita, seja porque eu estou agindo a partir do exemplo de Cristo e aderindo à salvação trazida por Ele. Uma outra coisa interessante que Jesus diz no Evangelho de hoje a Pedro é o seguinte: Pedro, feliz és tu, meu filho, porque você reconheceu que eu sou o Messias. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então vocês entendam que igreja não é uma invenção do homem. Não foi o homem quem inventou a igreja. Não foi o homem quem quis a igreja. Não foi Pedro quem quis a igreja. Foi Pedro quem disse: eu fundarei uma igreja? Foi de Pedro que nasceu a inspiração para ter uma assembleia reunida em torno de Cristo? Não. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: sobre esta pedra. Que pedra? A fé de Pedro. E o que a fé de Pedro professa? Jesus, Messias, Filho do Deus vivo. Ele quis a igreja, para que a igreja no mundo fosse continuadora, anunciadora desse Deus libertador, salvador. E é por meio da igreja que Jesus age, que Jesus santifica, que Jesus liberta, que Jesus perdoa. É por meio da igreja. Igreja, religião.
qual que é o papel da igreja? Ligar-nos a Deus. Tanto é que Jesus fala: o que você ligar na terra vai ser ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Portanto, se você quer chegar ao céu, creia em Jesus na igreja. Porque tem uma modinha por aí que diz assim: Jesus Cristo sim, igreja não. Pera lá, que coisa estranha é essa aí? Como que eu digo que eu sou um católico? Como que eu digo que eu sou um cristão, sendo que eu não participo dessa igreja que foi deixada por Cristo? Que cristão mais esquisito que é esse? Rezar só em casa? Só em casa? Só em casa? Não. Também, mas não apenas. Rezar com a igreja, porque na igreja nós somos santificados. A igreja tem seus pecados, porque os membros da igreja são pecadores. Os membros da igreja são pecadores. O padre é pecador, tem seus defeitos, e cada um aqui também tem seus pecados, tem seu defeito. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A igreja é sustentada pela graça de Deus, porque foi Cristo quem a quis. Tanto é que ele diz: as portas do inferno jamais vencerão a igreja, porque a igreja foi querida por Cristo. Que nós tenhamos alegria de rezar, como Jesus nos ensina. Quando você quiser se dirigir ao Pai, tranque a porta, vai para o quarto e eleva a prece a Ele. Mas também que nós estejamos aqui, porque a nossa fé tem duas dimensões: a dimensão individual, e é nessa dimensão individual que nós vamos conhecendo a Cristo, e nós temos a dimensão comunitária, e é nessa dimensão eclesial aqui que nós vamos sendo santificados. Por isso, se eu quero alcançar a Deus, se eu quero alcançar o céu, necessariamente esse caminho de salvação passa pela igreja. Não que a igreja salva, porque a igreja não salva, é instrumento de salvação. Quem é que nos salva? Cristo. E Cristo age por meio da igreja. Por isso que não tem como salvação sem igreja, porque a igreja é Cristo santificando o seu povo. Essa autoridade que Jesus dá a Pedro de ligar e de desligar, é a autoridade que ele dá à igreja. Tem um documento do Concílio Vaticano II, o nome dele é Lumen Gentium, que diz que a igreja é sacramento da salvação. Sacramento. Sacramento significa sinal, sinal da salvação. Aí é muito triste quando a gente vê os católicos falando assim: eu não vou na igreja não, o que eu vou fazer lá na igreja? O povo fica me reparando de cima a baixo. O que eu vou fazer na igreja? Lá só tem gente pecadora. O que eu vou fazer lá na igreja? Aquele ordinário está lá na missa. O que eu vou fazer lá? Mas você vai na igreja por conta de quem? Por conta dos outros ou por conta de Cristo? O que me traz aqui? Porque quem vem à igreja por conta de Cristo nunca deixa de participar dela. Agora, se você vem à igreja por conta do padre, por conta de alguém, bem, uma hora você vai se decepcionar. Uma hora você vai se decepcionar comigo, porque eu não sou anjo. Embora eu tenha um cara de anjo, mas eu não sou anjo. Só me faltam os cabelos como é que fala? Encaracolados, só me faltam os cabelos encaracolados. Mas assim, uma hora vai decepcionar comigo, sou ser humano. Mas eu não estou aqui, não é por conta do padre, não. Embora o padre, quando ele celebra a missa, ele está na pessoa de Cristo. Aqui não é o Leandro Marcos, é o padre Leandro Marcos, in persona Christi. Porque sobre a minha cabeça foi imposta a mão de um sucessor dos apóstolos. Não foi um Zé Mané que colocou as mãos na minha cabeça e disse: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Foi um sucessor dos apóstolos que assim o fez. Não é mesmo?
E aí, quando nós entendemos que nós vamos à igreja por conta de Cristo, pode olhar, pode reparar, pode falar, pode julgar, pode fazer o que quiser, mas eu não saio da igreja, porque na igreja eu encontrei a Cristo. Agora, se você vem à igreja, sei lá, por ser, aí é coisas suas aí. Se vocês vêm à igreja por vários motivos que não seja Cristo, rapidamente você vai sair da igreja, rapidamente. Nós estamos na igreja por um motivo, porque nela nós temos acesso à salvação. Aí vamos parar de ficar inventando desculpas farrapadas, né? Principalmente essas desculpas para não ir à igreja. Bem, se fulano de tal está lá e é pecador, o que você tem a ver com o pecado dele? Vai cuidar da sua salvação, ô bicho doido. Mas o que você tem a ver com o outro? Bem, ele vai pagar a conta lá para Deus. Você é juiz dos outros? Você tem que ser juiz de sua consciência. Você não tem que ser juiz da vida de ninguém, não. Padre, mas como é possível que aquela pessoa está na igreja, padre? Uai, da mesma forma que ela está, você está. Você é mais perfeito que ela? Você é mais santo que ela? Padre, as pessoas ficam me reparando na missa lá. Já falei isso aqui, vou repetir. Você vai no show, você vai no casamento, você veste uma roupa bonita, as pessoas não te reparam. Você já deixou de ir à festa por conta disso? É claro que não. Aí que você se veste melhor ainda, né? Quanto mais me repara, melhor. Sinal que eu estou existindo e estou sendo enxergado por alguém. Agora na igreja, não. Tem gente que, sei lá, a igreja tem gente de tudo quanto é jeito, gente. Gente doida, gente normal, gente perturbada, gente santa. Tem tudo isso aí, ó. Agora é interessante que as pessoas querem ver aqui, em nós, Deus. Nós somos humanos, feitos de carne e osso, que falhamos. Eu não vou na igreja não, porque lá só tem pecador. Meu filho, o único lugar que não tem pecador é só lá no céu. Então você morre, se você é santo, vai para o céu então. É tanta coisinha que a gente coloca como empecilho para não participar da igreja, né? Bem, a gente tem que passar por muitas coisas para ser igreja. Tem que passar por muita coisa. E quem está nos bastidores sabe o que é. O que a gente passa na igreja. Sabe muito bem o que é. Enjoança, implicância. Mas nós não estamos para agradar ninguém. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para servir a Cristo. Bem, se agradou, Deus te abençoe. Se não agradou, Deus te abençoe do mesmo jeito, né? É preferir fazer a vontade de Deus de desagradar os homens do que agradar os homens e desagradar a Deus. Quando você vai num CTI, você quer enxergar pessoas sãs, todo mundo com saúde. Você vai no CTI e vê pessoas o quê? Acamadas, doentes, feridas, machucadas, entre a vida e a morte. E quando nós vamos à igreja, nós não vamos encontrar aqui o coro de anjos e santos, mas nós vamos encontrar pecadores à procura de salvação, à procura do Messias, Filho do Deus vivo, à procura de Cristo. Aqui nós vamos encontrar essas pessoas, mas que nós possamos melhorar, que eu possa melhorar, que vocês possam melhorar, para nos configurarmos cada vez mais a Jesus. Mas que a nossa fé nos faça proclamar como Pedro, Jesus, Filho do Deus vivo, Messias. Que Jesus seja o Senhor da tua vida. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, vai dizer o seguinte: ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, é o Salvador, a não ser na ação do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo possa mover em ti, para que você proclame com toda a força de tua alma que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Sem Ele nada sou. É tão bonito uma expressão que Pedro fala: Senhor, aonde nós iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna.
Senhor, sentir o que nós somos. Senhor, sentir aonde nós iremos, nós ficamos perdidos. Aonde nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E aí nós vamos assim falar para Jesus: seja o Senhor da minha vida, que eu seja o Teu servo. Acolho-Te em meu coração como meu Senhor, como meu Salvador, como meu libertador. E assim vamos terminar proclamando que Jesus é o Senhor, o Salvador, o libertador, aquele que cura as nossas feridas, aquele que liberta as nossas almas do fogo do inferno, aquele que ama-nos infinitamente e nos quer perto dele. Jesus, é por Ti que nós estamos aqui em busca da nossa salvação, da nossa santificação e da nossa conversão. Vamos cantar, clamando e dizendo: Ele é o Senhor da nossa vida. Vamos ficar de pé e vamos cantar. E movidos pelo Espírito Santo, nós vamos dizer: Jesus, Tu és o Salvador, o libertador, o nosso Deus, sem o qual nós não vivemos. Senhor, aonde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Somente o Senhor para salvar a nossa alma de nossos pecados, de nossos erros, de nossas fragilidades. Somente Tu, Senhor, pode reconstruir o que foi destruído pelo pecado. Somente Ti, Senhor, somente Jesus, o Messias, pode reconstruir os nossos sonhos, que os nossos erros fizeram desmoronar. Cante e afirme no Espírito que Ele é o Senhor da nossa vida. Coloque a mão sobre o seu peito, o seu coração, para assim como Pedro, nós reconhecermos Jesus como nosso Senhor da minha vida. Cantemos. Da minha vida Ele é o Senhor, da minha casa Ele é o Senhor, da minha família Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Clamemos, meus irmãos. Jesus é o Senhor, o Salvador, o libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador, o libertador, incomparável. É o nome de Jesus. De novo, da minha vida Ele é o Senhor, da minha casa Ele é o Salvador. Da minha vida Ele é o Senhor. Que Deus venha em socorro da nossa fraqueza. Da minha Salva-nos, Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor.